Olá pessoal, mais uma vez aqui. Eu trouxe hoje essa questão de trigonometria para a gente resolver. Eu vou trazer aqui uma programação no canal que toda quinta eu vou resolver alguma questão de trigonometria. Então se inscreve aí para a gente poder ir juntos nessa. Ó, trigonometria é um calo de muita gente, principalmente a gente aprende no ensino médio, segunda série, na maioria das vezes, a parte trigonométrica. Essa questão da PUC do Rio de 2021, ela já é um pouquinho mais avançada. Eu preciso saber alguns conceitos para poder resolver ela. Então, aqui eu consigo fazer uma boa revisão na parte dos ciclos trigonométricos, de radiano para graus, entre outras coisas. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu falo assim, seja x igual a 12 cosseno de 16 π sobre 3 mais 6 seno de π sobre 6, aí assinale o valor de x. Então, ó, em questões desse estilo, primeira coisa a gente vai fazer, como está em que a gente chama de radiano, eu tenho que transformar radiano para graus, em minha opinião fica mais fácil. Você pode deixar em radiano mesmo. E depois ver qual ângulo ele se complementa em radiano, mas eu prefiro transformar para graus. Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Vou transformar radiano para graus. Então, ó, eu tenho 16 π sobre 3. Vou transformar de radiano para graus. O que é que eu vou fazer? Você precisa saber que o π equivale a 180 graus. Então, 16. Aí eu faço a substituição. No lugar de π, eu coloco 180. Então, vai ficar 16 vezes 180 dividido por 3. Aí aqui eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu multiplico, depois divido, ou eu divido e depois multiplico. Eu vou primeiro dividir. Então, eu vou fazer 180 dividido por 3. 180 dividido por 3, isso aqui vai dar 60. Então vai ficar 16 vezes 60. E 16 vezes 60, isso aqui vai dar 960. Então aqui eu vou ter 960. Então eu vou ter 960 graus. Então 16 π sobre 3 equivale a 960. Então a gente vai ter um ângulo aqui, o cosseno de 960. Só que tem um problema aqui. É o seguinte. A gente não tem um ângulo do cosseno de 960. Eu vou ter que transformar ele em um ângulo congruente no ângulo de 360. Como é que eu vou fazer isso? Então vamos pensar o seguinte. Para eu poder descobrir qual ângulo 960 ele é congruente entre 0 e 360, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir o 960, fazer aqui, 960 por 360. Então, 960 eu vou dividir por 360. Nesse caso, vai por 2 e vai dar 720. 720, 960 menos 720. Isso vai dar 240. É como se eu tivesse dado duas voltas no quadrante. Então aqui vai dar 240. Então eu vou ter que 960 ele vai ser congruente ao ângulo de 240. Então isso é igual ao cosseno de 240. Vamos analisar aqui só no círculo trigonométrico para vocês entenderem como é que funciona. Então, ó, eu tenho um círculo trigonométrico, certo? Lembrando sempre, esse ângulo aqui, tá aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser o nosso cosseno. E esse outro ângulo aqui, essa outra reta, no caso, vai ser o nosso seno. Só para analisar. Então, sempre. Então, vou ter que esse aqui é o nosso cosseno. E esse aqui é o nosso seno. Só analisar o seguinte. 240, ele está mais ou menos aqui. 240. Por que 960 é igual a 240 no ciclo cronométrico? Porque, por exemplo, 940, se eu dar duas voltas aqui, ó, uma volta. Vou colocar até que marca texto. Se eu der uma volta, que é mais 360, mais outra volta, eu vou parar no mesmo lugar. Por isso que 960 e 240, nesse caso, é o mesmo valor. É o mesmo resultado. E outra coisa, agora vamos ver, ó. Então ele quer o ângulo de 240. O cosseno de 240. Eu vou ter que analisar primeiro o seguinte. E aqui é o nosso ângulo de 180. 180 graus. Se tu reparar, de 180 para 240, ele percorre 60 graus. Então, esse ângulo, ele é congruente ao cosseno de 60 graus.
Aí eu preciso saber se ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Como é que eu vou saber disso? Lembra, cosseno é esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto zero. Daqui para frente, ó, ele é positivo. Daqui para trás, ele é negativo. Então, o cosseno de 960, ele é igual ao cosseno de 240, que é igual menos o cosseno de 60. Aí tem que lembrar, quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é 1 sobre 2. No caso, vai ficar menos 1 sobre 2. Então, aqui, ó, a gente tem o valor do cosseno de 60, que é a mesma coisa que o cosseno de 960. Pronto, fiz essa parte. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o π sobre 6. Vou transformar π sobre 6 em radiano. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Π sobre 6 em radiano. Então, vou ter π sobre 6 em radiano. Lembra, π equivale a 180. Então, vai ficar 180 graus sobre 6. E 180 graus sobre 6, isso vai dar 30 graus. Então, aqui é um ângulo de 30 graus. 30 graus. Então, π sobre 6 é igual ao ângulo de 30 graus. Aí eu vou fazer a substituição. Ele quer o quê? Ele quer o seno de 30. Seno de 30. Então, eu vou ter aqui o seno de 30 graus. Isso é igual ao seno de π sobre 6. Seno de 30 graus, se lembra? Seno de 30 graus é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Pronto. Agora eu tenho o seno e eu vou ter o cosseno. O que é que eu vou fazer? Fazer a substituição agora. Vamos dar uma olhadinha. Ó, tá assim. Tá 12 cosseno de 16π sobre 3. Então vai ficar 12 cosseno de 16π sobre 3. 16π sobre 3 a gente viu que é menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Vamos olhar o resto. O resto é mais 6 seno de π sobre 6. Então, mais 6 vezes seno de π sobre 3, que é π sobre 6 no caso. Que a gente viu que é 30 graus, que é seno de 30, que é 1 sobre 2. Agora eu vou fazer as devidas multiplicações e divisões. Então, eu vou fazer primeiro 12 vezes 1 e aqui 6 vezes 1. Vai ficar, no caso vai ficar menos 12 dividido por 2 mais 6 dividido por 2. 12 dividido por 2 é menos 6. E 6 dividido por 2 é mais 3. Menos 6 dividido por mais 3 é menos 3. E aqui a gente tem nossa resposta. Nossa resposta é menos 3. Que no caso vai ser a nossa letra A. Ok, gente? Então, o que eu pretendo trazer toda quinta-feira, né? A quinta da trigonometria, trazer alguma questão relacionada à trigonometria. Lembrando que essa questão ela é necessária eu ter alguns conhecimentos para poder resolver ela. Beleza? Até mais!